Bom dia, Shalom. Seja bem-vindo ao nosso canal, a Segunda Reforma. Essa é a nossa aula de número 25 dentro do curso Fundamentos da Fé Cristã Genuína. E hoje eu não posso perder muito tempo, porque hoje, dentro dessa viagem do Antigo até o Novo Testamento, com as principais histórias, eu vou chegar num personagem que temos muita coisa para ver sobre ele. Eu vou tentar fazer um resumão bem resumido da história de José. Pensa em alguém que tem muito para nos ensinar. Pensa em alguém que tem destaque dentro da Bíblia de uma forma extraordinária. Eu diria até que, se você analisar bem a vida de José, mais do que Abraão, mais do que Jacó, mais do que Davi, mais do que qualquer outro personagem bíblico, a não ser por Jesus Cristo, José é realmente uma coisa extraordinária. Você começa a ver assim mais de perto a história de José no capítulo 37 de Gênesis, a partir do verso 3, que você começa a ver a predileção, um amor especial que Jacó tinha por ele. Tanto é que ele mandou fazer uma túnica colorida muito bonita, né? E deu a ele, porque ele era o filho da sua idade avançada, com a mulher que ele era apaixonado por ela, Raquel, a mulher pela qual ele trabalhou 14 anos, lembram? Então, ali começa mais a miúde a história de José. Ele, a partir dessa túnica, teve 2 sonhos. Num dos sonhos, ele via feixes de trigo amarrados por ele e por seus 11 irmãos. E o que acontece? Ele juntou os irmãos para contar. E ele disse que os feixes dos irmãos se dobravam ao feixe que ele tinha feito. E isso aumentou ainda mais a inveja que seus irmãos tinham dele. E logo depois ele teve outro sonho, em que ele via o sol, a lua e as estrelas se dobrando diante dele, onde ele criou até um certo sentimento de frustração no seu pai. O seu pai veio cobrar dele: você está dizendo que eu e a sua mãe também vamos nos dobrar diante de ti? Isso fez com que os seus irmãos começassem a pensar em matá-lo. Mas, por interferência de Rúben, o irmão mais velho, ele acabou apenas sendo jogado num poço e logo foi vendido como escravo para o Egito. Só que Deus, nos seus planos, fez com que ele fosse trabalhar como escravo na casa do capitão da guarda do faraó, que chamava-se Potifar. Lá dentro da casa de Potifar, ele começou a ser desejado pela mulher de Potifar, que era uma mulher sem caráter, e ele provavelmente era um jovem hebreu muito bonito, e como ele não tinha coragem de fazer aquilo com seu senhor, acabou sendo caluniado por ela e indo parar nas masmorras, na cadeia. Na cadeia ele conheceu o copeiro do rei e o padeiro do rei. E que esses dois tiveram sonhos estranhos que contaram para ele. Ele orou a Deus e Deus revelou o que aconteceria. Ao copeiro, boas notícias: em 3 dias ele sairia da cadeia. Ao padeiro, más notícias: ele sairia da cadeira, mas ele seria morto. E esses sonhos se concretizaram. Ele tinha pedido ao copeiro que não se esquecesse dele quando saísse da cadeia, mas esqueceu. E aí o que aconteceu? Um dia, o copeiro do rei ficou sabendo que o faraó tinha tido um sonho muito estranho, que 7 vacas gordas engoliam 7 vacas magras e ninguém conseguia revelar esse sonho. Aí ele se lembrou de José. Mandou chamar José, José veio, interpretou os sonhos do rei, e não só interpretou os sonhos do rei, disse que o Egito tinha que se preparar nos 7 anos de fartura, acumulando em celeiros por causa dos 7 anos de fome que tomariam conta da Palestina e de toda aquela região. O rei gostou tanto dele que ele acabou se tornando a segunda pessoa mais importante, perdendo apenas para o próprio faraó. E José se torna governador de todo o Egito.
Por causa disso, seus irmãos e seus pais vão parar lá no Egito. Ele se revela em algum momento para os seus irmãos ficam com um sentimento misto de alegria e ao mesmo tempo medo e frustração, porque o pai deles então descobriria que eles tentaram matar e acabaram vendendo José como escravo. Uma história muito linda, uma história que mostra que quando Deus tem os seus sonhos para a vida da gente, esses sonhos vão se concretizar, mesmo que os nossos inimigos lutem contra isso. Irmãos, acreditem nisso, leiam a história de José e aprendam que por causa dele, toda a sua família e toda a nação de Israel acabou sendo abençoada. E Deus pôde concretizar o sonho e a promessa que ele tinha dado a Abraão e a Jacó. Leia sobre José, aprenda com José, uma das histórias mais lindas da Bíblia. E Deus te abençoe.